buscai as coisas lá do alto, e depois fala, pensai nas coisas do alto. Eu acho muito interessante, porque não basta você buscar. No dia a dia, você precisa pensar nas coisas do alto. Quando você se depara com uma situação, você tem a possibilidade de pensar naquilo, julgar, ter expectativa sobre aquela situação de acordo com seus olhos naturais ou de acordo com as coisas do alto. Então eu comecei a colocar isso para Deus, e Eduardo não se relacionava com Deus na época, não, ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava num Deus próximo, sabe? O Deus criador, mas não o Deus Pai, o Espírito Santo que se relaciona, e isso e algumas outras questões tornaram o relacionamento um pouco difícil. E embora eu gostasse muito dele, como eu disse, eu não só abriria mão daquele relacionamento, como tenho certeza que eu ficaria bem, muito bem, né? Poderia sofrer um tempo, mas Deus ia me conduzir e ia tratar as minhas emoções, e eu tinha certeza que eu ia ficar bem, eu só queria saber o que Deus queria que eu fizesse. E isso não me eximiu de passar por situações dolorosas, situações em que eu desejava desistir daquilo, e eu sempre voltava para Deus com aquela perguntinha: e aí? E agora? É um outro momento? É uma outra coisa? Ou continuo? E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que Deus me falou nessa época, né? Acordei e me deu vontade de orar por Eduardo e pela nossa relação. E abri a Bíblia em Lamentações 3, 21, e o que me marcou foi o versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu comecei a ler várias coisas que eu vinha escrevendo anteriormente, e no Salmo 89, 33, 34, Deus diz: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha esperança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então você consegue entender quando eu pergunto assim: o Senhor me falou uma coisa um tempo atrás, e agora? Mudou alguma coisa? E aí eu abro a Bíblia e tá escrito ali: não modificarei o que meus lábios proferiram. Isso é uma resposta. Não tem como entender que isso não é uma resposta. E aí eu escrevi: tudo isso realmente me trouxe esperança, porque vieram à minha memória as promessas que Deus já me fez. Tudo que Ele já me falou. E agora Ele repetiu: filha, eu quero que você tenha esperança. E me reafirmou tudo e colocou novos pedidos no meu coração. Não quero que você desista. Eu faço o milagre. E aí eu fui ler um livrinho que eu lia, e estava falando sobre a multiplicação dos pães. Falava o seguinte: não olhe para a multidão versus a quantidade de pães e peixes. Confie em mim, mesmo com tudo parecendo contra. Vai, prossegue, me pede, luta e acredita. Isso é seu, vai acontecer. Não deixe que as circunstâncias te façam acreditar que o caminho mais fácil e lógico para vocês humanos é que não era para ser. Só porque parece que está tudo acabado. Eu faço milagres. Eu deixo parecer que está tudo acabado para que você continue crendo mesmo dentro dessa situação. Porque é muito fácil crer que tudo vai dar certo quando já está dando certo. Eu quero que você tenha esperança, que tome posse de tudo que eu já te disse. Eu renovo as suas forças, eu estou com você todos os dias e eu aumento esse amor cada vez mais. Confie em mim, eu ajo aqui e ajo lá. Vocês estão em minhas mãos, sob os meus cuidados, eu estou agindo. Você é um instrumento de ação meu na vida dele. Você está na vida dele em meu nome. Eu coloco no coração dele os pensamentos e sentimentos a seu respeito. Eu preciso ensinar a vocês dois. É o amor que vai transformar toda essa situação. Isso é grande, profundo e vai transformar outras vidas também. Você ainda não entende. Isso é grande demais, mas confia e se alegra, porque tudo isso é um desejo do meu coração. Eu te amo, eu cuido de você, do seu coração, dos seus sonhos, e eu quero que você se alegre. Permanece. Vocês são privilegiados porque se deixam guiar pelo amor. Eu quero que você lute e confie no amor. Nada no mundo vai ser mais atrativo do que isso. Confia em mim. Eu estou cuidando. Me peça, lute comigo e os inimigos não terão chance. Tudo é muito grande, mas também é feito de detalhes. Não tenha medo, não se aflija. Descansa em mim. Eu conheço o seu coração e eu conheço o coração dele. Fica aqui comigo até o fim. Eu cuido de tudo. Olha que coisa linda. Uma parte disso daqui foi uma leitura e uma outra parte foi Deus falando no meu coração e eu escrevendo isso tudo. E eu considero isso algo muito forte. Aqui quando fala você ainda não entende, é tudo muito grande e outras pessoas vão ser tocadas pelo que eu tô fazendo. Não é fácil obedecer a Deus, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque as pessoas que não seguem a cartilha da Bíblia, da fidelidade à palavra, só vão te dar conselhos contrários, porque a Bíblia não nos dá a percepção da vitória humana, porque a percepção da vitória humana muitas vezes é você devolver com a mesma moeda, é você sair da situação quando as suas emoções te dizem para sair, não quando Deus diz para sair. Não tenha dúvida que Deus vai te mandar sair quando algo não é
dele. Se você estiver conectada com ele, ele vai te mandar sair. E às vezes ele vai te mandar ficar. E às vezes ele vai te mandar ficar e num determinado momento ele vai te mandar sair. E você não deve ter a sensação de, poxa, nadei, morri na praia. Não. Deus tem tudo calculado. Ele tem um porquê, ele tem um momento certo. Ele tem uma história já traçada para aquele caminho que ele te mandou seguir. Então só confia, se conecta. Não ouve as outras pessoas, ouve o que Deus diz para você. Quando as suas emoções estiverem gritando, berrando, urrando, virando cambalhota, você se acalma, fica quieta, não faz nada, não decide nada no calor da emoção. Coloca diante de Deus e pede para Ele cuidar, para Ele arrumar, para Ele organizar aquilo tudo na sua mente, no seu coração. Ele vai fazer isso e Ele vai te dar a direção certa. Ele vai te dar forças se você precisar prosseguir, mesmo quando a situação estiver ruim, mesmo quando você pensar, não é possível que Deus me queira nessa situação. É possível sim, porque tem uma palavra, deixa eu ver, eu acho que tá em Isaías 1, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e não ficar um tempo em silêncio, que fala uma coisa que eu acho muito linda. Deixa eu ver se a minha mente trabalha rápido e eu penso em outras coisas para falar, enquanto eu não acho. Não está em Isaías 1, eu vou achar depois. Quando fala, talvez esteja no último Isaías. Vai junto comigo procurando. Isaías 65, que eu tava em dúvida se estava no primeiro Isaías ou no último Isaías. No penúltimo. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Em outra versão fala, jamais virá à mente, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Na explicação aqui da Bíblia diz que esse crio em hebraico está sendo usado no sentido de que é algo criado exclusivamente por Deus. Então Deus cria coisas que não existiam e não permite que as coisas passadas venham à sua memória. Eu tenho memória de tudo que eu vivi nesses últimos anos, só que não é uma memória emocional, é um fato. Eu preciso ter essa memória para estar te falando sobre isso agora, mas não é algo que me dói, embora eu possa te dizer que agora que doía, mas não é uma dor que eu trago comigo hoje. Por quê? Porque Ele criou um novo céu e uma nova terra. Ele criou para o seu povo alegria e regozijo. Exultareis perpetuamente. Então você sai daquele lugar de dor, que foi um lugar necessário durante um tempo, para você viver num outro lugar completamente diferente, porque você buscou e pensou nas coisas do alto e foi fiel a isso e não ao mundo. Permanece aí, permanece em Deus, porque vale muito a pena. É isso. Um beijo.